Pronto. Agora eu posso compartilhar. Bem, vamos lá. Para a Gabi, eu sei que eu estou travada, né? Mas algum outro aluno aí pode confirmar para mim se está enxergando a minha tela. Probabilidade, uma urna com 30 bolas. Estão enxergando? Meu tá? foi agora. Tá. Pode falar, Larissa. O meu foi agora. Tá. Foi, Gabi, que bom. Foi. Tá aparecendo, né, Larissa? Isso, Pro, tá sim. Tá bom, obrigada, gente. Então, vamos lá, tá? Probabilidade nada mais é do que uma fração, tá? Em cima é o resultado que eu quero que aconteça, lembrando que isso é em quantidade, e embaixo é o número total de possibilidades que eu tenho, tá? Então, eu estou lá no livro de atividades, na página 4, o exercício 3, e ele diz o seguinte: uma urna contém 30 bolinhas numeradas de 1 a 30. Sorteando-se uma bolinha, determine a probabilidade de quê? Então, aqui, gente, a gente sorteou uma única bolinha, só para a gente lembrar por que não é regra do produto, tá? Então, a gente só está tirando uma bolinha. Então, vou marcar aqui, ó, letra A. Eu quero saber a probabilidade que essa bolinha tenha nela um número ímpar, tá? Primeiro, quantas bolinhas tem dentro da minha urna? 30. Dessas 30 bolinhas, quantas possuem inscritos números ímpares? Desculpa, números ímpares na letra A. Então, só para a gente relembrar, quem seriam os números ímpares? O número 1, o número 3, o número 5, o número 7 e assim sucessivamente. Das 30 bolinhas que eu tenho, numeradas de 1 a 30, quantas possuem números ímpares? Quantas possuem números ímpares? 15, Pro. 15, muito bem, Larissa, certinho. 15, tá? Então, depois, se vocês quiserem anotar, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11, o 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 e 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Muito bem, certinho. Se caso a alternativa, de repente, for de fração, tá? Ela vai aparecer simplificada, tá? Se for na prova, não há necessidade de simplificar se tiver, por exemplo, em porcentagem, porque eu quero só a alternativa. Se for na forma de fração, aqui daria para simplificar por 5 em cima e embaixo, né? Aí daria 3 e 6. Novamente, daria para simplificar por 3, né? Aí daria 1/2, tá? Mas se na prova não for de alternativa de simplificar, não tem problema. As frações são equivalentes, já chegaria aqui na resposta. 1 dividido por 2, R$1 para 2 pessoas é 0,5, ou seja, 50 centavos. Então, a probabilidade de eu ir lá dentro dessa urna e tirar uma bolinha que tem aí um número ímpar é de 50%, tá? Agora vamos à letra B. A letra B, ela pede novamente, determine a probabilidade de que a bolinha tenha um número maior que 18. A bolinha tem um número maior que 18. Aqui embaixo são as minhas 30 bolinhas. Dessas 30 bolinhas, quantos são maiores que 18? Maiores que 18. Alô, alô? 12. 12. Muito bem. Tá? Se quiser anotar aqui, é o 19, o 20, 21, 22, até o 30, tá? São 12, certinho. Aí, tá? É uma fração. Pode simplesmente, né, dividir 12 por 30, que já vai chegar no número decimal. Caso a alternativa for de fração, você pode simplificar, tá? 12 dá para dividir por 6 e 30 também dá para dividir por 6. Vai dar 2/5. R$2 para 5 pessoas é 40 centavos cada uma, que equivale a 40%, tá? Próxima, a letra C. A letra C diz assim, ó:
a bolinha tenha um número primo, tá? E aí eu sei que alguns alunos se atrapalham, principalmente quando vai chegando ali no 13, no 17, quem seriam os primos aí, tá? Então, diferente do outro, a prova vai começar primeiro escrevendo os primos. O único número que é primo e que é par é o número 2, tá? É o único número que é primo é par. Porque depois todos os outros pares são divisíveis por 2, tá? Depois seria o 3, depois o 5, depois o 7. O 9, por exemplo, já não é primo, porque ele é divisível por 9, positivo e negativo, por 3, positivo e negativo, e por 1, positivo e negativo. Então, o 9 já não é, tá? Depois do 7, nós temos o 11, depois nós temos o 13, aí o 15 é a mesma coisa, ó, o 15 é divisível por 15, positivo e negativo, né? Por 5, positivo e negativo, por 3, positivo e negativo, e por 1, positivo e negativo. Então, o 15 já não entra, tá? Entra o 17, entra o 19, o 21 não entra, né? Porque é por 21, por 3, por 7, por 1, positivo e negativo. Aí depois nós temos o 23, o 25 também não entra, o 27 também não entra, e a gente finaliza com o 29, tá? Então, do número 1 até o 30, eu tenho esses números primos aqui. Vamos contar quantos são no total. Eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só, 10 de 30, essa dá para simplificar, vai dar 1/3, né? Dividindo 1 por 3 é 0,33333, então uma dízima periódica. A gente vai pegar só duas casas depois da vírgula, e isso vai dar 33%, tá? Dúvidas até aqui, gente? Não, prof. Não, prof. Tá bom. Esse exercício é bem tranquilo porque ele é um dos mais fáceis aí da lista, né? Tô só autorizando. Aí, o Ícaro entrou. Bem, e agora a gente finaliza esse exercício, que é a letra D, com a seguinte pergunta: a bolinha tenha um número múltiplo de 7. A bolinha tenha um número múltiplo de 7. Então, o que é ser múltiplo de 7? São as respostas da tabuada do 7. Então, eu teria o 7, depois o 14, depois o 21 e depois o 28, tá? São esses 4 números aí. Então, qual que é a probabilidade? Embaixo é o número total de possibilidades, que são 30 bolinhas. Dessas 30 bolinhas, quais são múltiplos de 7? 4 bolinhas, tá? Essa daqui também dá para simplificar, né? Por 2, vai dar 2 quinzeavos. 2 dividido aí por 15 é 0,13 alguma coisa. Deixa eu ver só se tem que arredondar. Ó, 2 dividido por 15 dá 0,133333. Então, vai dar 0,13, aproximadamente 13%. Então, a probabilidade de tirar aí um múltiplo de 7 é de 13%. Dúvidas até aqui? Galera? Não, prof. Tá bom. Vou zerar aqui a minha lousa para eu trazer o exercício 4 agora. O exercício 4, gente, ele pede para fazer 2 quadros. Aí o que eu fiz? Eu dei uma adiantada. Peraí, que tem aluno chamando. Eu copiei já com a resposta do quadro, quando eu peguei a imagem da apostila, para ficar mais fácil. Então, de repente, se tem alguém que está copiando aí, a aula depois é gravada. Pode. Deixa eu trazer aqui a minha imagem. Opa, agora eu consegui. Deletar essa. E vamos trazer aqui. Assim que ele resolver me obedecer. Aí veio. Então, olha o que diz o exercício 4 na letra A. Eu vou ampliar ela um pouquinho aqui, tá? Joaquim lançou 2 dados,
um verde e um amarelo e verificou os resultados mostrados nas faces voltadas para cima. Elabore uma tabela com os pares de resultados possíveis para representar o espaço amostral do experimento. Então, para a gente adiantar um pouquinho essa correção, o que a professora fez? Eu já peguei a resposta com o quadro. Fala bom dia e desce. Bom dia, tudo bem? Bom Quem dia. gosta de atrapalhar a mamãe nas aulas? Ô, filho, é a turma do primeiro ano que falou isso. Para de gritar. Segundo ano? Agora desce para poder continuar. Tá bom? Manda beijo para eles. Eu Fala sou bom. cabeça mole. Isso, fala bom dia para eles. Desce. Bom dia. E desce. Bom dia. Que fofo. Ai, esse Lucas, viu? A do primeiro, pode me falar? Posso. É que eu gosto. Tá bom. Vamos lá, filho. Então desce agora. Mãe, posso assistir a YouTube? Não. Por favor. Não, Lucas. Aquele que a minha mãe fez Troca. Elvin? Por favor, mamãe. Então desce, Lucas. Posso assistir a Não. YouTube? Por favor. Vamos lá, galera. Olha só. Então, como eu mostrei para vocês... Oh, meu Deus, tem gente querendo entrar. Como eu mostrei para vocês, nós temos aí todas as possibilidades descritas, tá? Eu já coloquei antes, para que vocês possam aí ter todas as informações disponíveis. Então, nós temos todos os parzinhos possíveis da gente elaborar. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6... e assim sucessivamente, depois com o número 2, depois com 3, com 4, com 5, com 6, tá? Caso a gente quisesse saber só a quantidade e não realizar todo o espaço amostral, era só realizar aquela multiplicação lá da análise combinatória. Quando eu jogo o primeiro dado, eu tenho 6 possibilidades, vezes. Quando eu jogo o segundo dado, eu tenho 6 possibilidades. E aí, 6 vezes 6 dá os 36 pares que estão escritos aqui em cima, tá? Então, a apostila pediu para vocês elaborarem a tabelinha, tá? Os 36 parzinhos estão escritos aqui em cima. Vamos para a letra B, tá? Letra B. Diga, pode falar. Uma pergunta. No Enem, é comum pedir em espaço amostral ou é só mais probabilidade mesmo? Gabi, é só probabilidade mesmo, tá? Geralmente eles pedem. Agora, o que acontece? Essa, por exemplo, dos dados já caiu várias vezes. Então, você tem que conhecer o espaço amostral, por exemplo, para descobrir a letra B. Às vezes é difícil você fazer a resposta sem conhecer o espaço amostral. Tinha uma questão mesmo que caiu um ano que falava assim, ó, que uma equipe de futebol, ela tinha ganhado o jogo, e um menino, que era o número 5 do time, ele muito espertinho, ele falou, vamos jogar 2 dados, a soma dos dados decide para quem ficaria o prêmio, né? E aí, por exemplo, o goleiro, que era o número 2, porque o time estava numerado de 2 até 12, né? Ele falava assim, mas eu estou achando que eu tenho uma menor probabilidade. Aí o que era número 7 falava assim, eu acho que dá certo. E depois ele pedia para você dizer se era quem que estava falando a verdade, se o número 5 tinha uma maior probabilidade do que, por exemplo, o jogador do número 2. Então teve uma questão bem elaborada, ela era até do nível difícil, que envolvia conhecer esse espaço amostral. O que é importante é a gente conhecer, porque vários anos já caíram sobre esses dados. Então é importante, às vezes, você conhecer o espaço amostral. Certo? Ok, obrigada. De nada, meu amor. Aí, gente, olha só, por exemplo, a letra B pede, determine a probabilidade de que o par obtido seja formado por 2 números ímpares. Então, eu quero a probabilidade que o parzinho que formou tenham 2 números ímpares. Então, nessa hora, não tem muito jeito, eu preciso conhecer o meu espaço amostral. Eu sei que no total eu tenho 36, e quantos que são formados, quantos parzinhos que são formados somente por números ímpares? Então, olha, se você pegar aqui, por exemplo, a primeira coluna,
Aonde que eu tenho somente números ímpares? Essa, tá vendo? Eu destaquei na cor verde. Depois, na segunda coluna não tem nenhum, porque o 2 participa de todos, né? Na terceira coluna, ó, eu tenho o 1 e o 3, eu tenho o 3 e o 3, eu tenho o 5 e o 3. Na quarta coluna eu não tenho ninguém, e na quinta coluna eu tenho aqui, ó, 1 e 5, 3 e 5 e 5 e 5, né? Então, de certa forma, eu preciso conhecer o meu espaço amostral para descobrir quantos que são formados aí por dois números ímpares, tá? Então, como eu pintei aqui, pintei de verde, né? São 9 do total de 36, né? Essa fração até dá para simplificar por 9, né? Lembrando que lá na prova, se você dividir 9 por 36, já chega na resposta direto, né? Vai dar 1/4, e 1/4 é 0,25%. Opa, que 0,25? Peraí. Fiz errado. 0,25, e aí 0,25 que fica 25%, certo? Comi uma bola aí. Tudo bem até aqui, gente? Sim, pronto. Sim. E aí, olha só o que ele pede na letra C. Ele fala assim, ó, elabore uma tabela. Olha o que ele pediu agora, ele trocou. Elabore uma tabela com a soma dos pontos de cada par obtido. Determine a probabilidade que a soma dos dois números seja maior que 5. Então, esse espaço amostral é justamente aquele que a gente precisava saber lá nessa questão do Enem que eu comentei com vocês. Então, por exemplo, olha só, o jogador que tinha na camiseta o número 5, ele tinha aí, ó, 1, 2, 3, 4 possibilidades de 36 de ficar com o troféu. Olha o número 7, olha o que acontecia com o jogador do número 7, ó. Ele teria 6 possibilidades de ficar com o troféu em relação aí aos outros jogadores, né? Já o jogador que tinha a camiseta do número 2, ele só tinha uma possibilidade do total de 36, tá? Enquanto o que tinha o número 12 também, ó, só forma uma maneira de dar 12, né? Quando a gente faz 6 mais 6. Então, ele tinha uma de 36. Então, foi uma questão aí que já apareceu no Enem, tá? Bem, aqui ele não quer isso. Vamos ver o que ele quer. Deixa eu pegar uma caneta mais forte aqui para destacar, uma laranja. Olha só, ele quer a probabilidade de que a soma dos números seja maior que 5. Maior que 5. Então, 5 não pode contar. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, olha só, na letra C, a probabilidade é igual a 26 de um total de 36. Cuidado com a língua portuguesa, porque pediu maior que 5 e não maior ou igual. Então, o 5 não contaria, tá? Aqui até dá para simplificar por 2, tá? Vai dar 13 sobre 18, né? Uma probabilidade grande de ser maior que 5. E aí eu vou pegar a minha calculadora aqui e vou dividir, ó, 13 dividido por 18. Dá 0,72222. Então, aproximadamente 0,72%, tá? Então, a probabilidade de tirar aí um número maior que 5 é de 72%. Tudo bem nesse exercício? Sim, pronto. Sim? Então, as tabelas, né, eu adiantei um pouquinho aí, em vez de eu ficar desenhando todas elas, tá? Vou movimentar aqui o meu próximo exercício. Deixa eu apagar a lousa. Qualquer dúvida aí, gente, vai perguntando, tá? Isso que a Gabriela falou. Ó, e uma coisa importante, essa semana teve no canal do Positivo uma série que eles estão fazendo sobre Prepara Enem, né? Então, cada semana é um conteúdo diferente, a cada 15 dias é um encontro de conteúdos diferentes. Eu vou compartilhar lá que a live fica gravada, de repente, quem vai fazer o Enem quiser assistir, não precisa ser nem neste momento, né? De repente, quiser assistir depois, lá nas férias, quando estiver mais tranquilo e tal. Ele fala sobre os assuntos que mais aparecem no Enem
E é bem legal porque eles fazem uma questão de cada assunto, eles estão discutindo os assuntos. Foi bem, bem interessante dessa semana. Óbvio, né? Que essa semana foi matemática e eu gostei bastante. Eu assisti outras, assisti o dia de linguagens e códigos, né? E matemática foi bem legal. Depois eu compartilho lá no grupo o link com vocês, dá para salvar nos favoritos, né? Galera, acabei de virar a apostila aqui e ver que a gente tinha a letra D e E na página 5. Então, só vou corrigir rapidinho aqui a letra D e E lá do exercício. Eu acabei apagando, né? Mas não tem problema. Então, ó, só vou corrigir o exercício 4, a página 4, a letra D. Eu não copiei, mas vocês têm aí na apostila, lá na página 5, tá? A letra D e a letra E tá na página 5. Ele fala assim, ó, determine a probabilidade que os dois números sejam primos. Que os dois números sejam primos. Vocês precisam olhar lá na parte do 1, né? Lá na letra A, e ver quais os dois parzinhos são números primos, tá? Quando vocês olharem isso, né, que vocês estiverem estudando, também dá 9 de 36, tá? Que dá 1/4 e que dá 0,25%. Então, por exemplo, um parzinho que é formado por dois primos, né? O 2 e o 3, o 3 e o 2, né? Isso daqui são dois números primos. Depois, por exemplo, o 5 e o 3 e o 5, tá? Esses também são dois primos. E aí vocês têm que encontrar em todos aqueles, por exemplo, os que se repetem também conta. Por exemplo, 5 e 5, 3 e 3, 2 e 2, tá? No total, vocês têm 9 parzinhos que são formados por dois números primos, tá? E finalizando aí a letra E pede assim, deixa eu só marcar um Ezinho aqui. Determine a probabilidade que a soma dos dois números seja um múltiplo de 3, tá? Então, a soma dos dois números seja um múltiplo de 3. Então, você teria que contar o 3, o 6, o 9 e o 12. Olhando lá na letra C, quantos, né? Então, esse resultado de soma. 3, 6, 9 e 12, tá? Quando vocês olharem lá, dá o total de 12 de 36, tá? 12 de 36 é 1/3, que é aproximadamente 0,33%, tá? Então, eu acabei esquecendo de copiar a letra D e E, mas a correção tá feita aí. Tudo bem, gente? Sim, pronto. Então tá. Eu já copiei essa parte das cartas, que eu vou usar no exercício 6, e eu sei que nem todo mundo conhece o baralho. Inclusive, quando eu dava aula nas suplências, as alunas, professora, não põe essa questão de baralho e tal, né? Mas eu já copiei aí depois o baralho para eu mostrar para quem não conhece, tá? E aí eu vou corrigir agora o exercício 5 da página 5. O que diz o exercício 5 da página 5? Ele fala assim, ó, considere um experimento que consiste em sortear um aluno entre 20 de uma turma. Agora, eles estão numerados de 1 a 20. Então, esse é bem parecido com o 3, que era aquele da urna, tá? Na letra A, determine a probabilidade do aluno sorteado ser um número par. E aí, vamos lá, me ajudem. Quantos alunos eu tenho no total? Quantos alunos eu tenho no total? Alô, alô, gente? Oi, Pro, 20, muito bem. Pensando de 1 a 20, quantos números eu tenho que são par? Quantos? 10. Consegue? 10. Tudo bem, isso mesmo, tá? Então é bem parecido com aquele 3, né? Cancela aqui, ó. Dá 1/2.
R$1 para 2 pessoas é 0,5, que equivale a 50 centavos, ok? Agora nós temos alguém chamando para entrar, então a professora vai só autorizar aqui a entrada. Opa, foi a Larissa que caiu. E eu vou ler a letra B. A letra B, olha o que ele quer. Não ser sorteado, olha lá, o não ser sorteado, um aluno cujo número seja múltiplo de 5. Então, não pode ser múltiplo de 5, não pode, tá? Os múltiplos de 5, de 1 a 20, são 5, 10, 15 e 20. Esses são os múltiplos de 5. Não pode ser múltiplo de 5, não pode. Quantos números sobram se eu excluir os múltiplos de 5? Quem sabe me dizer? 16? 16, isso mesmo, certinho, tá? 16 aqui, ele dá para simplificar também, tá? Dá para 4, né? Vai dar 4 quintos, que é 0,8 ou 80%, tá? Pode aparecer, gente, lá na hora dos exercícios, em forma de fração, em forma de decimal e em forma de porcentagem, tá? E, para finalizar, tem a letra C, que diz o seguinte: o aluno sorteado ter um número menor que 12. O aluno sorteado ter um número menor que 12. De 1 a 20, quantos são menores que 12? De 1 a 20, quantos são menores que 12? Quem sabe? Oi? O quanto? Calma, menor que... Ah, não. Menor que 12. 8, né? Não, como... Não, vai até o 11. Até 11. Isso, não tem problema. Aí, esse não dá para simplificar, dá 0,55, 55%. O interessante aqui, novamente, ó, menor que 12. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá? O 12 não entra. Se tivesse o menor ou igual, o 12 entrava. Então, cuidado aí com a língua portuguesa. Certo? Então, tá. Vou apagar aqui essa parte do exercício, e aí eu vou puxar esse do baralho, que nem todos os alunos gostam, né? Como eu disse, quando eu trabalhava suplência, nossa, as alunas sempre falavam, professora, não passa esse do baralho, não. Esse do baralho a gente não gosta. Deixa eu pegar aqui o exercício 6, tá? Esse exercício 6 tem mais letrinhas. Então, aqui. Isso. Vamos voltar lá para aquela página. Aí, mais um pouquinho, pronto. Então, agora eu vou fazer o exercício 6. Vou ampliar ele aqui, para que a gente possa responder aqui mesmo. Estamos no livro de atividades, na página 5. Então, ele diz assim, ó, considere uma carta retirada de um baralho comum com 52 cartas. Determine a probabilidade, letra A, ela ser vermelha. Então, para quem não conhece o baralho, né? Quem não tem esse conhecimento, o que a professora fez? Eu fui na internet e peguei uma imagem de um baralho completo. Esse baralho tem 52 cartas, tá? Elas são divididas em 4 naipes, e aí a gente tem o primeiro, lá em cima, tá? Que é o paus, que é essa florzinha aí. O segundo, que é o balãozinho, que alguns alunos falam, que é o ouro. Depois nós temos aí o coração, né? E o coração preto, que é esse de baixo aí, esse último, que é a copas, tá? Então elas são divididas em 4 naipes. Em cada naipe a gente tem as mesmas imagens. O que muda é o naipe, que é essa ou florzinha, ou o balãozinho, ou o coração vermelho, ou o coração preto, né? Então, todas elas possuem a letra A, que representa o número 1, e a gente fala AS,
né? Depois tem o número 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, né? Aí tem a dama, o valete e o rei, tá? Então, o J, a gente chama ele de valete, a dama é o Q e o K, né, é o rei. Então, a gente tem, isso é um baralho com 52 cartas, para quem não conhece, tá? Vamos lá. Primeira pergunta. A probabilidade dela ser vermelha. Eu tenho 52 cartas. Quem pode me ajudar? Dessas 52 cartas, quantas são na cor vermelha? Contando o rei e a rainha. 13? Contando o rei e a rainha. Isso mesmo, o rei, a rainha e o valete. Contando todo mundo. Quanto, Larissa, você falou? 13? Mas tem 13 de um naipe e 13 do outro. 26. 26, muito bem, tá? Certinho. Essa fração é até engraçada porque ela dá para dividir por 26, em cima e embaixo, e ela vai dar um meio, que equivale a 0,5, ou seja, 50%. Então, a probabilidade de eu tirar uma carta do baralho e ela ser na cor vermelha é de 50%, tá? Vou apagar aqui as minhas duas flechinhas. Vou para a próxima pergunta, me ajudem aí. 52 é o meu total. Eu quero saber qual é a probabilidade da carta ser de copas. O naipe é copas. Copas é esse que a gente chama aí de coração preto, tá? E aí, quantas são do naipe copas? Alô, alô, gente? Quantas são do naipe copas? 13. Isso, muito bem, 13, tá? E aí, ó, aqui eu consigo dividir em cima e embaixo por 13, tá? Isso dá 1/4. 1/4 é 0,25, 25%, ok? Agora, espera só um pouquinho que tem uma pessoa querendo entrar. A Larissa caiu de novo, tadinha. É a chuva, Pro. É a chuva, é impressionante, né? Como essa chuva atrapalha. Teve uma sexta-feira que amanheceu um dia chuvoso. As professoras do meu filho tiveram problema para entrar, ele teve problema para entrar. Ó, eu nem estou conseguindo autorizar ele a entrar. É porque eu acho que quando mexe com a antena, a internet, né? É, O vento, tudo, aí fica ruim a internet. Dependendo do lugar. Não é terrível. Eu vou ler aqui a pergunta, né? Enquanto eu tento deixar a Larissa entrar. É assim, ó. Eu quero saber agora a probabilidade dela ser figura. Então, quantas lá são figuras? Vou ter que falar para ela não entrar, para ela tentar entrar de novo. Então, quantas são figuras? Aí, não autorizei. Deixa eu deslocar um pouquinho aqui. Vejam aí, das 52 cartas, quantas são figuras? Como assim, figura? Boa. Como assim figura? Por exemplo, ó, o valete é uma figura, tá? Dama é uma figura e o rei é uma figura. Essa pergunta é importantíssima, porque teve uma vez, né, que já caiu, óbvio, carta já caiu também no Enem, e teve aluno que confundiu, achando que o AIS, né, que é a letra A aqui, era uma figura, e não era, e tinha nas alternativas, tá? Então, as figuras aqui o rei, a dama e o valete, tá? Então, vamos lá. Das 52, quantas são figuras? 12. 12, muito bem. Deixa eu ver se agora eu consigo deixar ela entrar. Aí, acho que agora foi. Então, são 12, muito bem, tá? Esse daqui dá para dividir por 4. Larissa, entrou? Dá 3 de 13, tá? Conseguiu? 3 dividido por... Agora consegui. Conseguiu. Obrigada. Dá 0,23, 23%, tá? Então, a probabilidade aí de ser uma figura é de 23%.
Agora eu vou ampliar, e aí, ó, se vocês observarem, na letra D e na letra E, vou pegar minha caneta marca-texto, eu tenho a palavrinha ou, tá vendo? Eu tenho a palavrinha ou. E o que acontece quando eu tenho a palavrinha ou? Já é outro tipo de probabilidade, é a regra da união, tá? A gente já trabalhou, tem uma fórmula, e aí eu vou apresentar novamente essa fórmula para vocês e vou escrevê-la aqui em cima. Então, olha só. Quando a gente tem a palavrinha ou, toda vez que tem a palavrinha ou, a probabilidade de acontecer A ou acontecer B é igual à probabilidade de acontecer A mais a probabilidade de acontecer B menos a probabilidade de acontecer A e B ao mesmo tempo, tá? Essa daqui é quando a gente tem a palavrinha ou. No caso aqui, na letra E, ele quer a probabilidade de ser dama ou um 6. Então, o A vai representar dama e o B vai representar o número 6, tá? Aqui, nesse pedacinho, é de ser A e B ao mesmo tempo. Então, eu quero saber a probabilidade de ser dama e o número 6 ao mesmo tempo, tá? Vamos lá. Probabilidade de acontecer A ou B é igual. Quantas damas eu tenho no total das minhas 52 cartas? Quantas damas eu tenho no total das minhas 52 cartas? 4. 4, isso mesmo, tá? Para quem não sabe, a dama é essa daqui, ó, tá? São as damas. São 4, muito bem. Mais, probabilidade de sair o número 6. Do meu total de 52 cartas, quantas possuem o número 6? 4 também. 4 também, olha só, são 4. Menos probabilidade de ser dama e número 6 ao mesmo tempo. Tem alguma carta aqui no meu baralho que é 6 e dama ao mesmo tempo? Não, Pro. Não. Então, esse não é 0 de 52, tá? Assim, probabilidade de acontecer A ou B é igual. 4 mais 4 dá 8. 8 menos 0 dá 8, né? 8 do total de 52, tá? Aqui daria até para simplificar por 4, tá? Vai dar 2 trezeavos, tá? Vamos dividir 2 por 13. 2 por 13 dá 0,15, tá? Estou pegando sempre duas casas depois da vírgula. E aí a gente tem 15%, tá? Tudo bem até aqui? Sim, Pro. Sim? Então, nesse caso aqui, não tinha nenhuma carta que era dama e número 6 ao mesmo tempo. Vou apagar aqui essa resposta. E aí nós vamos para a letra E de elefante. Lembrando que a letra E também trabalha com ou, tá? A letra E também trabalha com ou. Então, eu vou deixar a fórmula aqui, só estou apagando as respostas mesmo, tá? Letra E de elefante. Agora eu quero a probabilidade de ser um rei ou uma carta de paus, tá? Ser um rei ou uma carta de paus. Para quem não sabe, tá? O paus é isso que a gente chama de florzinha. É essa carta que tem uma florzinha aí. Esse que é o naipe paus, tá? Então, o A aqui vai representar ser rei e o B aqui vai representar ser paus. Aqui eu vou querer o rei e paus ao mesmo tempo. Opa, não saiu. Aí, pronto. Pergunto, das 52 cartas que eu tenho no meu baralho, quantas são rei? 4. 4, muito bem. Para quem não sabe, o rei é esse daqui, ó, tá? São 4 reis, um de cada naipe. Mas, das 52 cartas que tem no meu baralho, quantas são do naipe paus? 13. 13, muito bem. São essas aqui, ó, da primeira fileira, tá? Menos, agora vem uma pergunta importante. Quantas cartas são, ao mesmo tempo, rei e do naipe paus? Quantas cartas acontece isso no meu baralho? Uma. Apenas uma, ó ela aqui, ó.
tá? Tô destacando ela aqui, ó. Rei e paus. Então, é uma do total de 52. Então, diferente do anterior, você tinha essa possibilidade da carta ser do naipe paus e rei ao mesmo tempo, tá? Frações com o mesmo denominador, somo 4 mais 3, ou desculpa, 4 mais 13 dá 17, e 17 menos 1 dá 16 de 52. Essa dá para simplificar também por 4, tá? Vai dar 4, 13 avos. Dividindo aí 4 por 3, 4 por 13, desculpa, tá saindo errado. Dá 0,307. Então, é aproximadamente 0,31, ou em porcentagem 31%. Lembrando, gente, que eu tô sempre olhando a terceira casa, tá? Então, a terceira casa aqui, ó, era um 7. Quando esse número aí for 5, 6, 7, 8 ou 9, eu aumento uma casa aqui. Então, por isso que ao invés de 30, eu trabalhei com 31, certo? Certo? Tudo bem até aqui? Então tá. Pessoal, eu sei que eu falei bastante coisa, sei que eu dei bastante informação aí, né? Mas a gente precisa fazer uma pequena pausa para que vocês possam tomar uma água, ir ao banheiro, né? De repente, algum aluno também entra agora às 10. Então, a Pro vai parar aqui a gravação. Deixa eu parar a minha gravação. Não precisam sair da aula, podem deixar no mudo.